Bem, pessoal, desculpe, ah, houve um problema aqui com a nossa conexão, mas vamos continuar, né? A gente estava falando de Moisés e das controvérsias em relação aos historiadores, né? Muitos dizem que ele não era apenas hebreu, era também egípcio, e tem aquela questão também, será que ele foi adotado realmente por pela princesa, ou ele já era filho de alguém lá dentro dos castelos egípcios, né? Essa curiosidade até foi citada, né, no livro Caminho da Luz, e muitas pessoas falam, bom, vamos tentar então descobrir de fato o que aconteceu. Mas Emmanuel toca no assunto de uma forma muito superficial. Ele escreve assim: Termutes o adotou com seu amor. Essa frase, ou seja, fica no ar. Ele pode ser filho ou ele pode ter sido adotado. Enfim, continuando. Moisés, ele cresce, né, recebendo a melhor educação na época, vive 40 anos na corte egípcia, mas num determinado momento ele se envolve numa situação em que um soldado egípcio estava batendo, agredindo um hebreu, e ele, para defender o hebreu, ele acaba assassinando o soldado egípcio. Com isso, ele percebeu que ele não ia ter muita chance, ele ia ser preso, ele resolve fugir, né? Após assassinar o soldado, ele resolve fugir e vai se esconder lá nas vizinhanças do Mar Vermelho. Lá ele se emprega, né, numa família de um senhor chamado Jetro. Ele possui algumas filhas e Moisés acaba se apaixonando por uma delas. O nome dela é Séfora. Casa-se com ela e é ali, naquela região, que ele recebe uma revelação espiritual, que nessa revelação ele é incumbido a voltar ao Egito e libertar o povo hebreu daquelas condições em que viviam. Ele volta, encontra seu primo Arão e pede ajuda para que ele, né, para que ele auxilie Moisés nessa dura missão. É interessante a gente enaltecer aqui a fé que as pessoas possuíam naquela época, principalmente nos espíritos, né, que para eles era Deus que estava se comunicando, né? Mas voltando a Moisés, Moisés era uma pessoa muito instruída, muito estudiosa, conhecia detalhadamente os fluxos das águas, e isso aí que foi, digamos assim, importante naquela célebre travessia, né? Todos nós sabemos que não foi exatamente como as grandes produções de cinema mostraram, né? Que ele bate um cajado, abre as águas como se fosse uma grande parede, né? Na verdade, os povos, os hebreus, atravessaram num dos braços do Mar Vermelho, e onde era, digamos assim, não tão profundo que havia condição de atravessar. Já os soldados egípcios, com todas aquelas armaduras e carros de ferro, acabaram ficando atolados nas águas e dificultando, né, a transição pelo rio. Gente, uma coisa que deve ficar bem claro, vou abrir um parênteses aqui. Algumas pessoas que estão participando desse curso são pessoas que já vêm de outras religiões, e é interessante essa troca de experiências. Algumas pessoas estão me chamando, dialogando sobre aquilo que está sendo retratado aqui, e é interessante as visões diferentes sobre o mesmo tema, né? Deus, em nenhum momento, tomou partido de nenhum dos lados, né? Deus não intervém nesse sentido. Todos somos filhos de Deus. Então, o que aconteceu, de fato, nessa questão do Mar Vermelho foi a aplicação de algum conhecimento que Moisés já tinha para facilitar a transposição nessas águas. Então, não foi nada milagroso, nada
Simplesmente o desconhecimento das pessoas da época que deu essa dimensão do fato em si, né? Ele conhecia perfeitamente os fluxos das águas, como eu coloquei. Assim como também a gente tem que colocar aqui esse trajeto do Egito até o Rio Jordão, né? Como que isso aconteceu? Em todos os relatos bíblicos é dito que durou 40 anos. Ok, realmente isso é fato. Mas por que durou 40 anos? Alguém tem essa resposta? Na verdade, o que aconteceu mais uma vez, está dentro de todo esse planejamento, dessa vivência que Moisés tinha para conduzir as coisas. Ele, na verdade, fez isso de forma proposital, como eu vou mostrar aqui numa imagem. Eles estavam aqui, poderiam ter atravessado aqui de forma linear, mas não, Moisés preferiu fazer esse trajeto até aqui, no Monte Sinai, e voltar. Fez quase um triângulo, sendo o Monte Sinai a ponta do triângulo. Ele fez isso de caso pensado, porque ele tinha um trabalho a realizar. A cada 10 anos surge uma nova geração. E ele saiu com um grupo que não foram aquelas mesmas pessoas que chegaram ao seu destino 40 anos depois. Existe, para quem quiser pesquisar, existe esse roteiro que realmente foi o que aconteceu. Nesses 40 anos, foram sendo substituídas pessoas, as gerações foram sendo substituídas. E ele, Moisés, foi educando essas pessoas à sua maneira, para solidificar, para tornar mais forte esse conceito do monoteísmo, né? Que era o ponto de união dessas pessoas, era o ponto de união daquele povo. Um exemplo da necessidade de fortalecer esse conceito foi quando eles já estavam aqui no Monte Sinai e Moisés ele se recolheu, né, para psicografar nas pedras o Decálogo, e ele ficou um tempo, né, afastado do seu povo. E o povo ficou estranhando aquela ausência, ficaram perturbados e o chefe não aparecia. E aí eles resolvem, fundem um bezerro de ouro. Lembram desse fato, né? Dessa passagem. Moisés, quando volta, dizem os textos, ele ficou extremamente aborrecido, tanto que quebrou as tábuas da lei, né? Então ele ficou muito enfurecido. Mas, passando a raiva, volta novamente a passagem, a espiritualidade, falando assim, volta lá e escreve de novo, né? Porque é muito importante a revelação da justiça para fortalecer a humanidade. O decálogo é muito importante nesse período de transição, né? Mas, enfim, os hebreus chegaram ao seu destino e são novas batalhas que surgem, porque haviam outros povos naquele local, mas quando chega ao monte, naquela região do Monte Nebo, o Moisés se recolhe em oração e ali ele desencarna e Josué se torna o seu sucessor na administração do povo hebreu. Para facilitar, digamos, a administração de tudo isso, já que ele não tinha a liderança de Moisés, né? Ele não tinha toda essa facilidade de gestão como Moisés tinha, ele resolveu dividir a administração em 12 tribos. Depois de um tempo, surge a necessidade da unidade, justamente volta a afirmar a importância de tornar cada vez mais forte o monoteísmo, né, que é a crença em um só Deus, relembrando. Para ter essa unidade, surge a necessidade dos reinados. O primeiro rei para liderar todas essas tribos foi Saul. Depois veio Davi,
e depois Salomão. Salomão, vamos comentar um pouquinho sobre Salomão. Foi um rei extremamente, tinha fama de ser extremamente justo, muito sábio, uma corte muito luxuosa. Tem até aquele célebre caso que as duas mulheres levam uma criança recém-nascida e as duas diziam ser a mãe da criança, né? Salomão escuta a queixa das duas e pede, então, que a criança seja colocada aos pés do trono e ordena que a corte ao meio, né? Se as duas estavam falando que era a mãe, muito simples, dentro dos conceitos de Salomão. Corte ao meio, cada uma leva uma parte. Nesse momento, uma delas grita e diz que não precisava isso não precisa ser feito. Ela autorizou que a criança fosse dada a outra mulher. Nesse momento, Salomão pede que a criança seja entregue àquela que renunciou ao seu direito. Ele constatou que ela realmente era a verdadeira mãe. Por outro lado, foi no governo de Salomão que surgiram os impostos naquela região. Para que o governo fosse, digamos assim, para que houvesse a manutenção desse governo com todas as despesas e com todos os investimentos que estava tendo, além, claro, né, dos castelos muito luxuosos, Salomão criou os impostos. E a insatisfação do povo era muito grande, né, porque viviam em grande dificuldade e ainda tinham que pagar os impostos. E começou a haver uma ruptura, né? Muitas discussões, batalhas entre os povos e havia Salomão tinha dois filhos, Jeroboão e Roboão, e cada um tomou as dores de um povo e começaram a digladiar entre si, um irmão contra o outro. Jeroboão então tomou o poder de 10 dessas 12 tribos e criou nessas 10 tribos o reino de Israel, sendo que a capital de Israel seria Samaria. Daí, vocês lembram? Os samaritanos, né? Roboão ficou com 2 tribos. O reino de Israel seria ao norte dessa região, e Judá, que é onde Roboão está liderando, seria no sul. Então, pessoal, chegamos agora na Samaria. Chegamos agora para estudar sobre esses povos, os samaritanos. Então, na próxima aula, a gente vai entrar de fato nas notícias históricas do Evangelho. Poderemos colocar aqui algumas partes do livro para que para que vocês possam acompanhar, e a gente vai debatendo e conversando sobre esses textos, tá bom? Colocaremos alguma coisa desse período do nascimento de Cristo, mas entraremos já nos textos do Evangelho, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês em mais uma aula e voltaremos a nos encontrar semana que vem, tá? Até mais.